Muito bom dia, boa tarde ou boa noite, não sei o horário que você está falando, mas prazer, me chamo Igor, serei o host do nosso podcast mais querido aqui do Tocantins e em breve do Brasil, o famoso podcast. Hoje nós vamos tratar de um assunto muito especial, mais técnico, mais como que eu posso colocar, com passos a passo. Então a gente vai tratar sobre identidade financeira, um assunto muito importante e como você pode perceber, eu não estou sozinho, estou com um cara aqui que é genial, fiquei assim encantado quando ele falou a primeira vez e eu já disse para ele, olha Everson, o seguinte, te modelo, viu? Apesar de não postar tanto lá no Instagram, mas muito bem. Everson, muito prazer, muito obrigado por estar aqui no nosso grande podcast. Que maravilha, Igor. Fico lisonjeado pelo convite, lisonjeado pelas palavras que recebo. E assim, a recíproca é verdadeira. Você, apesar de um jovem, mas eu vejo um grande talento em você. E acredito que o seu trajeto que você está se propondo, o que você está criando como identidade e o que você está se propondo para o seu futuro, eu tenho certeza que vai ser sucesso. E muitas pessoas que estão assistindo você vai poder modelar em você e vai crescer, com certeza. Ah, isso aí, cara. Também recebo essas palavras, viu? Então, antes de mais nada, vamos direto ao assunto. Você sabe que é sempre sem roteiro, sempre um bate-papo bem tranquilo. E, Everson, quero te perguntar para a audiência que está assistindo nesse exato momento: quem que é você? O que que você faz? Onde você mora? O que que come? Se apresente aqui para a turma. O Everson, quem é o Everson? Eu aprendi trazendo a referência hoje desse podcast de hoje, né, que é sobre identidade e é lógico que fala sobre finanças também, mas como até nós estávamos num bate-papo em off, né, falando que identidade nós temos que entender quem nós somos e para onde nós queremos ir. Quem é o Everson? O Everson hoje entende que eu sou simplesmente imagem e semelhança de Deus. O Everson é um filho, um espelho, né, dele. O que o Everson faz? O Everson passa por uns processos de fazer. O que o Everson entende? Né? O Everson trabalha com imóveis, o Everson é investidor, né? O Everson é um construtor, o Everson é rematador de imóveis em leilão, Show. o Everson reforma, o Everson vende. Então, ou seja, se for ver o que eu sou pai, eu sou marido, né? Sou filho, eu sou amigo, isso tudo é o que eu faço também, né? Então, é um complexo de coisas hoje, que se o Everson for ver, é um complexo de inteligências, competências que se juntam no que eu vou fazer e aonde que eu vou investir. Onde eu invisto meu tempo? É a base do que eu sou, da essência do que eu acredito, né? Então, hoje, o Everson faz esses negócios e é o que ele é pelo entendimento da identidade que ele criou e se identificou da pessoa que é, né? Excelente, excelente. E essa é uma boa questão que a gente vai entrar mais profundo nesse tema, porque assim, ó, eu vejo hoje que as pessoas quando vai multiplicar o dinheiro dela, seja na bolsa de valores, seja na renda fixa, ela meio que olha pro lado e vê o que que o outro está fazendo para ela fazer também. Vejo isso como uma não identidade dela. Não sabe quem ela é, o que que de fato ela está fazendo, está querendo copiar o outro. E nesse ponto, Everson, o que que é a identidade? A identidade é o RG, aquele que sai um número da pessoa. E para que isso serve? Igor, eu vou trazer duas referências muito interessantes para você entender. Quando a pessoa sabe quem ela é, para onde ela quer ir. Pronto. Então vamos lá. Meu avô dizia sempre o seguinte: ande contra o vento. Eu não entendia essa mensagem. Meu avô é um cara muito sábio, eu modelo ele até hoje, apesar de ele já ter partido daqui, mas é um cara que tem referência, tem história, eu tenho memórias muito grandes com ele. Por quê? Porque exatamente no que você falou, as pessoas querem ir para onde as pessoas já estão indo. Então, eu vou te dar uma outra referência. Por que que nós temos que, quando um avião vai decolar, eu tenho uma chácara em frente ao aeroporto. E às vezes quando eu estou em dúvida de que lado está o vento, é só olhar para onde o avião está decolando ou onde ele está aterrissando, porque é sempre contra o vento. Por que que nós temos que seguir contra o vento? Porque é o seguinte, o que que meu avô dizia? Quando você está correndo contra o vento, todo mundo está a favor. Na hora que o vento virar, você já está tão na frente, você já está tão na frente que as pessoas não vão conseguir te pegar. Porque o vento vai virar de novo. Na hora que ele virar, você já colheu lá na frente. O vento vai virar. O que que vai acontecer? Você vai voltar contra o vento. Essas pessoas vão vir a favor do vento, você vai passar por elas. A hora que o vento virar de novo, você já está na frente de novo. Então por quê? Porque a pessoa entende quem ela é e para onde ela quer ir, parceiro.
ela vai pegar o caminho certo, o destino certo, e não tem nada que segura, muito menos o vento. Excelente. Cara, isso daí então pode ser a mesma filosofia, né, do não ir contra a manada, não ir a favor da manada e sempre Show. contra ela, né? Exato. Então, ir contra o vento. Gostei dessa analogia. Se você observar o histórico da humanidade, todos os processos de crescimento, todos os processos de mudanças e de evoluções, existiu pessoas que se lascaram e pessoas que cresceram. Esse que é o ponto, né? Então, vamos lá. Já queria fazer essa pergunta, já está entrando. Então, Everson, assim, eu acredito que você tem seus resultados, acredito que você plantou, colheu, mas tá. Eu acredito também que você já teve um amigo que saiu de onde você saiu e você também de onde você saiu. Por que algumas pessoas têm os resultados X e outros têm resultados exponenciais? Uma das coisas interessantes é exatamente o tiro de hoje, a identidade. Perfeito. A pessoa saber quem ela é. Perfeito. Porque o Everson, por exemplo, o Everson já quebrou financeiramente, mas nunca quebrou emocionalmente. Porque eu sabia quem eu era. Eu já estive sem dinheiro, mas não estive sem essência. Eu nunca deixei de saber quem eu era e para onde eu ia. Então são duas coisas muito distintas isso. Então quando a pessoa sabe quem ela é, nada atrapalha, nada segura, nada impede. Então, ou seja, por exemplo, hoje, o Everson tem 43 anos. Se você chegar para mim e falar assim, Everson, você é feio. Eu falo assim, rapaz, que peninha, né? Por quê? Eu sei quem eu sou. Eu sou filho amado do pai, minha mãe me acha bonita, minha esposa me acha bonita. Sim. Então não vai interferir em nada na minha vida. Ok. Mas de repente, se fosse o Everson com 15 anos, adolescente, se você falasse, você é feio, de repente eu ia chorar. De repente eu ia achar ruim, de repente eu queria me mergulhar. Os adolescentes de hoje estão assim, as pessoas de hoje estão assim. Se você faz uma crítica para a pessoa de hoje, porque ela não sabe quem ela é, ela vai ficar acreditando que aquilo que você falou é verdade sobre ela. Sobre ela. Então, muda todo o paradigma da pessoa quando ela entende quem ela é. Não adianta eu chegar para um Jeep e falar assim, ei, você é uma BMW. Ele sabe que é um Jeep. Entende? Sim, sim. E vice-versa. Então, quando as pessoas entendem isso, e se elas trazerem isso para a realidade dela, parceiro, não vai ser o sistema financeiro que vai mudar ela, não vai ser as crenças das pessoas que falam, não vai ser o planeta. Porque ela sabe quem ela é. Aí ela vai seguir o caminho sabendo para onde que ela é. Perfeito. Então, eu sabendo quem eu sou, para onde eu vim e para onde eu vou, não muda nada. Então, não vai ser o processo das opiniões ou do mundo que vai mudar. Né? Então, pode vir o que for. Porque as pessoas hoje, se você sabe quem você é, você aproveita um momento de crise para crescer nele. Ok. Né? E você sabe muito bem, uma frase que nós aprendemos, né? A gente nunca perde, né? Ou a gente ganha, ou a gente aprende. Pronto. Essa é a filosofia de quem tem esse pensamento e a identidade revelada. Perfeito. Cara, você colocou num ponto, né, da tua vida, e eu acredito que as pessoas aprendem muito com a experiência, ok? Então, você comentou que você viveu uma fase sem dinheiro, ok? E hoje, nós estamos no momento que 80% da população está endividada e 30% está inadimplente. Já entrou nesse nível de inadimplência. Não foi à toa que o resultado do Bradesco reportou isso. Então, o Bradesco caiu aí 17% nesses últimos dias, né? Então, assim, como que foi esse processo? O que você viveu e como que você saiu dele? Exatamente no momento da pessoa assim, cara... Não tenho dinheiro, não sei mais o que eu faço. Como que foi isso? A minha vida, eu fui criado no interior, né? Uma vida muito simples, uma família simples, né? Sem faltar nada, mas sem a mudança, né? Uma vida moderada, tranquila. E depois fui para a capital, para Goiânia, né? Com a história longa de alguns desafios familiares, né, com acidentes, saúde. Então, sim, nós tivemos alguns altos e baixos. No meio do processo, eu comecei a virar empreendedor já muito novo. Né? Então, comecei a crescer muito novo. E nesse crescimento, sem uma base, né, sem uma estrutura de conhecimento por trás, isso tudo empiricamente, eu fui fazendo. Eu sempre fui um fazedor. Eu fui um cara que fazia, sempre fazia. E ainda sou um cara que faz muito. Só porque empiricamente. E aí quando você constrói algo empiricamente, mas não tem essa base para poder estruturar, o que acontece? Ela se vai muito fácil. Ela se perde muito fácil. Porque começa a vir outras oportunidades e você não tem um objetivo claro com aquilo. E aquele dinheiro se perde.
Então, por isso que é mais uma dica. Concentra no Igor, porque tem dicas importantes para isso. E aí, eu não tinha maturidade para lidar com a parada, né? Então, eu fiz muito rápido e começou a aparecer oportunidades rápidas. E aí, essas oportunidades começam a ficar maravilhosas aos seus olhos, né? Poxa, aquilo eu vou ganhar mais, mas aquilo eu vou ganhar mais. Oportunidades fáceis, vamos dizer assim. E aí, foi aonde eu pequei, né? Por imaturidade. Ótimo. Só que como eu era muito fazedor, eu fiz de novo. Só que quando você entra num processo que você perde, dói. Certo? Então, para essas pessoas hoje que estão endividadas, e é muito peculiar a questão da dívida. Porque, por exemplo, tem gente que deve milhões, né? Por exemplo, quando eu quebrei foi dívida de milhões, certo? Tem gente que deve 10 mil e está desesperado. Mas por quê? Não sabe quem é e não tem a ferramenta certa para buscar. Se eu disser para essa pessoa que em menos de 3 meses ela consegue pagar a dívida dela, ela não acredita. Porque ela não busca instrução. Ela só consegue ver o que ela está fazendo e só enxerga o problema. A partir do momento que você para de enxergar o problema e busca a solução, o que acontece? Você muda a rota. Então, por exemplo, vamos aqui. Hoje tem o GPS. Ok. Certo? Na minha época, quando eu era novo, não existia GPS. Eu tinha que sair procurando. A famosa, quem tem boca vai a Roma. Certo? Então, hoje, se eu estivesse perdido, procurando um endereço e não soubesse onde ir, o que eu faço? Busco o GPS. Antigamente eu não tinha que buscar. Mas se você está perdido e trazendo pelo assunto que é o financeiro, o que você tem que buscar? Um GPS. Um GPS? Uma instrução? Você tem que buscar uma rota. Okay. Você tem que buscar um caminho. Você tem que buscar uma forma de sair dele. É o que eu fiz. Entende? Você busca instruções, só que a partir daí eu fui me instruindo. Eu fui criando bases, eu fui criando forças emocionais, espirituais e financeiras, mas tudo com rotas. Tudo direcionado nisso. Então, para quem hoje tem esse problema, para quem hoje está desesperado, é buscar quem já passou por isso. Quem tem instrução por isso ou quem sabe como sair disso. Okay. Porque a maioria das pessoas, elas entram na arrogância, no orgulho e no medo. Primeiro, elas não querem falar sobre a dívida, porque estão endividadas, têm vergonha. O orgulho está ferido, entendeu? E não querem tocar no assunto. Mas a primeira coisa que ela tinha que fazer era abrir o jogo. Principalmente para as pessoas que podem ajudar ou para os credores. Você tem que financiar, você tem que ir atrás. Sim. Primeira coisa que o Everson fez. Igor, seguinte, aconteceu isso e eu estou em dívida com você. Eu não consigo te pagar dessa forma. Como é que nós podemos negociar? O grande segredo é que todas as pessoas, todos os credores estão dispostos a te ouvir. Mas se você fugir dele... Exatamente, cara. Porque, tipo, o credor, ele tem a vontade de receber, ele tá ansiando por receber. Mas se você fica com orgulho, a arrogância, cara, ele só vai encher teu saco. Então o ponto é justamente a humildade, né? A humildade perante essa incerteza. Sim. Porque quando você tem a humildade, você de fato, nossa, eu fiz isso porque eu queria, sei lá, crescer, o investimento foi errado, eu estou passando por uma fase endividada, mas você não é. Não. E a grande sacada é essa. Não é. Você está passando por um processo, mas não é. Mas quando você abre de fato o jogo, cara, tem pessoas que estão dispostas a te ajudar. Tem duas coisas importantíssimas. Se você conseguiu fazer aquela dívida, é porque você tem capacidade de pagar ela. Entende? É uma coisa que aprendi, é a mesma coisa. Se você tem um salário de X, você vale 10X. Ok. Então, a pessoa hoje, por exemplo, que não empreende, que ela ganha um salário de R$1.000, ela vale 10 mil. Porque se tem alguém contratando ela, pagando 1.000, ela tem que valer pelo menos 10. É o que eu aprendi. Então, se eu tenho capacidade, se eu tive capacidade de fazer uma dívida de 10 milhões, eu consigo ter 100. Porque se eu tive capacidade, se eu tive crédito, se eu tive como chegar naquele meio, eu tenho como sair dele. Sim. Só porque se eu não enxergar isso, essa capacidade, e buscar os meios, eu não vou sair, eu vou só me afundar. E quando a pessoa não busca ajuda, não busca o caminho certo, a tendência dela é afundar na dívida. É só focar no problema. Ela vai estar Exatamente. muito igual o cavalo assim, entende? E não vai abrir e enxergar. O que é preocupação, Igor? Preocupação Se preocupar... pré-ocupação. Exatamente. Se a dívida já está feita,
ela está pronta, Ok. certo? Certo. Você já foi lá, já resolveu, a dívida está feita. Uhum. Tem como voltar atrás daquilo que você já está feito? Já foi. Dali pra frente agora. Agora é consertar. Ok. Então a pessoa fica preocupada com a dívida que já está feita. Então não tem como, o negócio é resolver. Então, e aí vem a ansiedade, vem a angústia, vem a frustração. E o nosso cérebro ele trabalha o quê? Sentimentos, hormônios, neurônios. E para isso nós precisamos ter tranquilidade, capacidade de raciocinar. E todas as vezes que você fica nervoso, sua capacidade de raciocinar diminui. Aumenta a sua ansiedade, desce para o seu organismo, você vai começar a ter doenças, você vai começar a ter angústias, isso vai te trazer depressão e vai te levar a situações realmente que você nem imagina. De fato. A partir do momento que você entende, cara, quem você é, aonde você pode ir, o que você pode conseguir através de quem você é, muda o jogo todo, mas a partir de você. Por isso que a grande sacada da vida, e eu falo para todo mundo, é o seguinte, é entender quem você é e trabalhar você. Porque a partir do momento que você muda, todo o seu em volta muda. Todo o seu em volta muda. E não é só financeiro, porque a parte financeira, ela vem junto depois que você muda, Igor. Exatamente. E esse é o grande ponto. É você ser protagonista da sua vida e não apenas um coadjuvante. Porque se você fica naquela, não, fulano precisa mudar para eu mudar, amigo, você está sendo coadjuvante. Agora, quando você assume de fato a responsabilidade, você é o protagonista desse filme que é a vida, amigo, não tem como assim... Você tem quantos anos, Igor? Você tem exatamente 23 anos. 23 anos. É uma criança. Só que com a mentalidade já de um adulto forte. Então, eu vejo você hoje num futuro muito promissor. Mas você tem quanto tempo que você já investe? 3 anos. 3 anos. Olha só. Um caba de 23 anos tem 3 anos que já investe. Se eu perguntar para a grande maioria das pessoas que estão assistindo aqui agora, eu tenho certeza que menos de 90% das pessoas investem. Exato. E deve ter menos de 1% que investe há mais de 3 anos. Só que detalhe, constância tem que existir na parte do investimento. E é com você que entende mais nesse modo que eu. Então, eu vi uma história de um cara multimilionário. Sim. E o cara fez o seguinte. Ele falou que quando o pai dele ia morrer, o pai dele falou assim, filho, se você não gostar dessa empresa que o papai tem, que é a única coisa que eu vou te dar, você vende ela e faz o que você gostaria que fizesse. Mas me promete uma coisa. Seja constante. Seja constante. E não mude o caminho. O pai dele morreu, ele pegou a empresa e montou um negócio. Ele vendeu a empresa? Vendeu a empresa e montou um negócio que ele queria. Uhum. E aí, esse cara ficou muito grande. E aí foram perguntar para ele. Cara, por que você foi? Ele contou a história. Só que ele falou assim, cara, eu me casei. E quando eu casei, eu falei para minha esposa, eu falei assim, eu quero casar com você. Eu vou ser fiel a você. Só que detalhe, você não vai deixar que eu mude, só que eu não perca a minha constância. Hoje, ele é um dos maiores da Ásia para baixo, entendeu? Do negócio, que ele está há 38 anos no negócio, sem perder a constância. Quando ele começou a ganhar dinheiro, aparecia negócio para investir não sei o quê, vamos investir em Miami, vamos investir não sei o quê, porque a pessoa perde a constância. Uhum. E aí eu volto onde eu errei lá atrás. Por quê? Porque quando você começa a ganhar dinheiro, começa a vir tantas propostas e você quer abraçar o mundo. Se eu perder aquela proposta, eu estou perdendo dinheiro. Se eu perder aquele negócio, eu estou perdendo dinheiro. Se eu perder aquele negócio, eu estou perdendo dinheiro. E aí o que acontece? Perde dinheiro. Perde dinheiro. E esse é o negócio do foco. É o foco. O foco não é só você continuar o que você está fazendo. É dizer não para boas oportunidades que surgem. Cara, porque é muito difícil. E eu convivi esses tempos, porque aparece de fato oportunidade para você. E você faz o cálculo e fica, caraca, faz sentido isso daqui, quero entrar. E aí acaba que de fato desvia o caminho que você está seguindo, né? E esse que é o lance. E você tocou no assunto, Everson, que foi muito importante. Essa capacidade de você lidar com você mesmo e continuar o caminho de forma constante. Quais são, por exemplo, as suas 3 soft skills que você utiliza para manter essa constância ao longo do caminho? De tal forma que, vamos falar financeiro, tá? Quero sair do 0 para 100 mil. Igor, hoje olhando, eu vejo assim, é tão simples, porque todo mundo tem a capacidade. Só que, por exemplo, as minhas
Mas habilidades. é diferente quando As minhas habilidades são diferentes das suas. As minhas habilidades são diferentes dos meninos que estão aqui no estúdio. As deles são diferentes das nossas. Só que, independente das minhas habilidades, ou seja, as pessoas elas começam a enxergar a habilidade do outro e não a que ela tem. Ah, sim. Esse é o problema. Então, sair do zero significa você olhar as suas habilidades. Eu sou habilidoso em negociar, né? É uma habilidade que o Everson tem. Eu sou habilidoso em comunicar, é uma habilidade que o Everson tem. Só que é o seguinte, tem amigo meu que acha que eu sou acima da média. Eu não sou, cara. Eu não sou acima da média. Eu sou uma pessoa muito comum, como qualquer outra. Mas eu potencializo as minhas habilidades e gosto de vincular com pessoas que têm as habilidades que eu não tenho. Então, ou seja, aí entra a questão do quê? Do network, que é uma coisa que eu tenho muito. Então, o Igor tem uma habilidade financeira que eu não tenho. Correto? Correto. O que eu faço? Igor, isso aqui, o que você acha? Você vai me dar o seu aval. A contabilidade vai me dar o aval. O meu advogado vai me dar meu aval. Eu vou pedir habilidades em quem eu não tenho aquelas habilidades ou não tenho aquela instrução. Então, a minha habilidade que eu vejo, além de ser um bom comunicador e de ser um cara bom de negociar, é de buscar instrução. Entende? Por que eu aprendi? Eu aprendi na dor. Mas depois que eu aprendi a buscar instrução, se eu for montar um estúdio desse aqui para eu fazer, eu vou querer fazer sozinho? Não, eu vou buscar a ajuda dos meninos que entendem, são perfeitos. Olha a qualidade desse estúdio aqui. Exatamente. Entende? Então, ou seja, se eu vou buscar instrução financeira, eu vou buscar com o Rico, porque ele entende. Então, eu vejo que uma das maiores habilidades que o ser humano pode adquirir hoje é buscar a instrução no caminho certo. Porque se ele quiser trazer todas as habilidades para ele não vai conseguir. E não tem tempo para isso. Nós não temos tempo para aprender com os nossos próprios erros. Nós temos que aprender com os erros dos outros. Certo? Então, hoje, se eu pudesse passar um chip do aprendizado que eu tive em quebra financeira e mudança de mentalidade, seria muito fácil. Pegar um chip e botar, mas infelizmente não é possível. Né? Mas as pessoas hoje, e a geração dessa de hoje, ela não quer passar por dificuldade. Só que o nosso problema é esse. A gente vai entrar nesse assunto aí polêmico mesmo, que saiu um dado essa semana sobre. Mas pode continuar. A gente aprende no processo. Se você quer pular o processo, você não aprende. Não adianta. Não adianta eu querer pegar uma criança, eu tô lá com a minha filha, vai fazer 7 meses. Pronto. 7 meses. Cara, e é um negócio mágico, porque você acompanha o crescimento, o desenvolvimento dia a dia. Então não adianta eu querer pegar ela e botar ela para andar. Ela vai andar, Igor? Não. Ela não vai andar. O processo é o seguinte, tem 3 anos que você investe. Você aprendeu muito nesses 3 anos? Muito. Obviamente. Você hoje, depois de 3 anos, é o mesmo cara de 3 anos atrás? Não era. Entende? Mas se você não tivesse sentado 3 anos atrás, você estaria no conhecimento que você tem hoje? Também não. As pessoas não querem viver isso. As pessoas querem entrar hoje e ter o conhecimento que você tem com 3 anos de investidor. As pessoas querem o resultado, mas não querem viver o processo. Certo. Só que é o seguinte, elas querem ter o resultado, não querem viver o processo, querem passar pelo processo, mas não se programam para isso. Vou te dar um exemplo. A pessoa que teve uma oportunidade há 5 anos atrás, se ela tivesse investido há 5 anos seguidos, hoje ela estaria diferente, certo? Correto. Aí você mostra isso para ela. Ela, pô, é mesmo, verdade. Mas você mostra para ela, se ela começar a investir hoje, e daqui 5 anos ela estaria igual ou melhor, ela tivesse começado a investir há 5 anos atrás, ela não consegue enxergar isso, sabe? Porque ela acha distante. Esse que é o lance, cara. Ela acha distante. Né? Exato. Quantos por cento da população você acha hoje que consegue programar a vida dela daqui 1 semana, daqui 1 mês, daqui 1 ano, daqui 2, daqui 3, daqui 5? Cara, eu vou pegar a população que é bem sucedida, no meu ponto de vista, sucedida financeiramente, é 1%. Pronto. Então vamos lá. Por que as pessoas não saem do lugar? Porque não tem metas e objetivos. E tem medo de planejar. E principalmente as pessoas que estão endividadas ou que estão na média. Ok. Porque se existe o pior negócio para o ser humano, chama-se a média. Nossa. Sabe por quê? Porque a média, ele não está nem bom e nem ruim. Ele está médio. E aí ele fica o quê? A famosa... estagnação, estabilidade. Eu ia falar uma palavra aqui mais pesada, mas não vou não. Tá. Mas assim, é a famosa da estabilidade, né? Da comodidade, da zona de conforto. E o pior é que tem gente que está na zona de conforto, tem gente que acha que zona de conforto é estar bem, não é. Tem gente que está na zona de conforto porque não chegou na
Mediocridade ainda. Não pegou... Nossa, não nem entrou na fase da mediocridade. Não entrou. Ele está ali, ó, vivendo, sobrevivendo. Ele ganha o básico, vive o básico, mas não se dedica para sair daquilo. E aí vive. Sobrevive. Né? Mas por quê? Porque não tem meta, não tem objetivo para onde chegar. E se você propor para ele, ele não quer fazer. Sabe por quê? Porque tem medo. Ele tem medo de não se realizar. Ele tem medo de não conseguir. E aí esse medo inflige ele. E aí quando você me perguntou sobre resultado, eu falo, resultado é quem não faz. Porque resultado bom, resultado ruim é resultado. Se você age, meu amigo, e o seu resultado não foi o que você esperava, mas você teve resultado. Então eu tenho raiva de quem não tem resultado. Isso é o meu problema. Se o cara chega para mim e quer fazer um negócio comigo, parceiro, se ele não teve experiência nenhuma, vai ser mais difícil de nós fazermos negócio. Mas se o cara já quebrou, se o cara já se lascou, se o cara já levantou, caiu, parceiro, ele tem várias experiências que eu vou poder aprender com ele. Sim. Concorda comigo? Concordo. Então pronto. Hoje as pessoas não crescem porque elas não têm metas e não têm objetivos e têm medo disso. Grandes empresas hoje, elas têm metas e objetivos para 50 anos. Vai acontecer? Óbvio que não. É óbvio que não. Cara? É óbvio que não vai. Só que vai ajustando no meio do caminho. Eu fiz a meta. Eu fiz o objetivo. Tracei. O que acontece? Daqui a um ano eu vou ajustar tudo de novo. Daqui a outro eu não vou ajustar tudo de novo. Daqui a um eu não vou ajustar tudo de novo. A minha meta semanal ela é diferente da minha meta mensal, que é diferente da meta anual. E assim sucessivamente. Às vezes ela acontece até mais rápido. Eu vou ajustar, e vou ajustar, e vou ajustar, e vou ajustar. E a vida é um ajuste. É muito interessante esse ponto aí, porque a Arezzo, né, do Birman, cara, eles programam a empresa dele para 2154. Pronto. Olha que isso, cara. Entendi. Vai dar certo? Nunca. Vai acertar? Óbvio que não. Mas vai ajustando. Vai ajustando. Legal. É um ajuste. A vida é um ajuste. Você hoje tem 23 anos. Sim. Ano passado você tinha 22, você tinha 21. A vida é um ajuste. Ano que vem você vai ter 24, 25, 26, você vai ajustar isso o resto da vida. Eu já fui criança, né? Passei pela minha fase, virei adulto, eu era solteiro, sou casado, eu não tinha filho, agora tenho um filho. É um ajuste. E a vida, ela não para. Ela é um ajuste, é um processo. Se a gente não entende isso, não adianta pensar no mercado financeiro. Porque o ser humano acha o quê? Quando eu tiver dinheiro, minha vida está resolvida. Mas o quando? E aí, amigo? Quanto que é o quando? E esse que é o lance, né? Por isso que está muito relacionado com a identidade financeira. Porque se a pessoa ela não vive o processo como você colocou, ela vai acabar caindo. Um exemplo claro isso é quantas pessoas, né, no caso, ganham na Mega Sena e conseguem multiplicar esse patrimônio? Menos de 1%. Também. Justamente porque ela não vive esse processo, né? Então, quando ela tiver o dinheiro, ok. Quando tiver, vai ter. E aí? Tu não viveu, não sabe por onde vai, o que faz? Eu gosto de fazer uma pergunta, e essa pergunta é para todo mundo que está nessa fase aí que você disse aí, que está endividado. Certo. Se eu te der agora 10 milhões na sua mão, o que você vai fazer? Eu faço essa pergunta para todo mundo que está assim, principalmente que eu tenho a oportunidade de chegar. A maioria das pessoas, sabe o que elas fazem? Vou pagar minhas contas. Não sei o quê, vou comprar uma casa. Elas não têm um plano de negócio, elas não têm uma empresa que vão investir, elas não sabem o que vão fazer com o dinheiro. Então, ou seja, o problema delas não é dinheiro. Não é. O problema delas é não saber o que vão fazer com o dinheiro. Exatamente. Porque, ou seja, elas não sabem o que vai fazer com o dinheiro não vai resolver o problema. Por isso que o resultado das pessoas que ganham muito dinheiro de uma vez é problemático. As loterias americanas, elas não dão o prêmio de uma vez. Não sei se você sabe disso. Não sabia. Não, elas dão parcelado. Parcelado. E aí o que acontece? Por que o resultado é muito positivo sobre isso? Por exemplo, um cara ganha 10 milhões. Ok. Na primeira bolada ele ganha 1 milhão. O que ele vai fazer? Estourar tudo, que é o que o brasileiro faz. Puf, quebrou, arrebentou. Ok. No segundo milhão, ele, calma, fiz merda. Entendeu? Ele já estoura menos. No terceiro, parceiro, ele já conserta a vida. No quarto, ele já arruma uma instrução. No quinto, ele já ficou rico. Interessante esse ponto de vista lá americano. Exatamente. Né? Por quê? Porque eles já viram que não funciona. Mas o Brasil, você acha que ele quer que o cara fique rico? Na nossa mentalidade? Ele quer que o cara se fode mesmo para continuar jogando no Mega Sena. A gente percebe na verbalização das pessoas, né? Por exemplo, fulano... Eleição, a gente vive na eleição. Fulano tá votando nesse daqui porque ele quer ser rico. Mas quem vota nele é só uma classe rica. Ué, mas ser rico é um problema? Mentalidade. Exatamente. Né? Porque quem entende de riqueza sabe que não tem nada a ver com dinheiro. E ela é consequência. E a partir do momento que você entende que aí faz por onde, ela é natural. A prosperidade é natural. A pobreza é resistência. Né? Você pode observar na natureza. É a natureza. Nada segura a prosperidade.
Você taca fogo no mato, ele vai crescer. Você taca fogo numa árvore, ela cai, nasce outra e pautona. Entendeu? Você corta ela, ela prospera. Agora o ser humano não. Leva uma queda, leva um prejuízo. Ai meu Deus, burri, porque agora eu tô sem dinheiro. É uma choradeira. O ser humano é um lero lado. Alguém pisa no pé, o cara tá chorando. Alguém xinga ele quer brigar e quer matar. Eu tô saindo de casa esses dias, tô lá na saída da quadra. Um cara pegou sem querer, rapaz, fechou a pessoa, e a pessoa pega e abriu o vidro, e gritando, e não sei das quantas, saiu cantando pneu. Falei, como vai ser o dia dessa pessoa? A pessoa já saiu mal de casa. Então, você acha que essa pessoa tem capacidade de investir? Uma pessoa dessa tem capacidade de negociar? Eu acho que não. Pronto. Muito bom. E assim, se a gente fosse resumir esse período que nós estamos batendo esse papo, é o que Salomão coloca lá em Provérbios, que é sobre a diligência. E a diligência é uma palavra muito forte, né? Porque ser diligente é uma construção de 5 pilares. E envolve justamente a questão da riqueza lá no final. Por quê? Porque ser diligente é você se propor aquilo com persistência e fazer aquilo de forma criativa, empregando um esforço inteligente, com planejamento e uma capacidade de execução. Então, esses 5 pilares envolvem, de fato, um resultado que você busca alcançar. Então, quem é diligente, de fato, é aquela pessoa, é 1% da população. E Salomão coloca isso de forma clara, né? Lá em Provérbios. E assim, é uma das coisas que eu coloco justamente no Clube do Lucro, a 6,59. Sobre a diligência. E isso foi muito impactante porque se você pega a diligência no dicionário, não tem essa descrição. Você tem que vasculhar, entender mais sobre, né? Então, como que você vê isso? Você concorda com esses 5 pontos de tal forma você sair desse estado de endividamento? Seriam os 5 pilares que justifica isso e alcançar, por exemplo, o seu sucesso financeiro? Igor, quanto tempo que o Salomão escreveu isso aí? Ah, meu amigo. Um bom tempo atrás. Mais de 3.000 anos atrás, certo? Certo. Todo mundo que eu conheço que usa essas habilidades e esse conhecimento funcionou. Todo mundo que eu conheço que, mesmo quebrando a cara, que entendeu esses princípios e botou em prática, funcionou. Então não sou eu que estou falando que funciona. Entendeu? Eu não preciso nem te falar aqui que funciona. É só as pessoas buscarem dados. Entende? Então, hoje, há muito tempo não se falava tanto da Bíblia como se fala hoje. Por quê? Estamos buscando o resgate das famílias, o resgate das pessoas, o resgate do natural. Porque o ser humano está entendendo, meu irmão, que do jeito que está não vai. E o ser humano está construindo algo que ele acha que ele é infinito. Então, ou seja, se nós temos 1.200 horas e 51 minutos de vida, que é o máximo que nós podemos viver, se nós vamos gastar isso na nossa vida durante o dia, se eu estou aqui hoje, eu estou investindo meu tempo. E o tempo mais valioso que eu tenho é isso. Eu podia estar com a minha filha. Com certeza. Mas eu estou aqui. É uma decisão minha. O que eu vou fazer à tarde é uma decisão minha. Mas algo que eu não posso voltar atrás. Algo que ninguém compra. Algo que eu não posso comprar. É meu tempo. Agora, eu posso comprar meu tempo só de uma forma. Colocando pessoas para fazer algo que eu poderia estar fazendo. Aí eu estou ganhando tempo naquilo. Você então, tem mais 24 horas. Mas o tempo que eu vivo não tem jeito. Então, essa pergunta, respondendo ela, é só olhar para o resultado de quem pratica. Simples demais. E esse que é o ponto que você acabou de colocar. Prática. Assim, cara, de verdade mesmo, eu não quero que você olhe para mim como um possível guia para você. Não. A gente está te trazendo informações aqui. Com essas informações, procure outras pessoas também que estão falando. Busque isso daí a mais e não se prenda só a mim ou ao Everson. Busque a mais e o mais importante. Não só busque. Porque se você buscar, você vai se tornar um obeso cerebral. Busque e execute. Busque e execute. Que esse é o grande lance. Everson, seguinte, cara. Saiu o dado essa semana que eu fiquei assim horrorizado. Eu falo para meus alunos, meu amigo, nunca foi tão importante você focar nos teus investimentos. Olha só que coisa. Você não vai se aposentar, viu? Quase 36% dos jovens do Brasil não estudam e não trabalham, mostra o relatório da OCDE. O Brasil é o segundo país do ranking de jovens de 18 a 24 anos que não desempenham nenhuma
atividade profissional. Só fica atrás da África do Sul. Ué, mas por que, Igor, você está falando que a gente não vai se aposentar? Bom, o sistema do Brasil, quem está trabalhando ativamente está pagando quem se aposentou, correto? Se a gente tem que quase 40% dos jovens não está trabalhando, não está estudando, quem que vai pagar quem está trabalhando hoje? Não tem. Esse dado aí, ele vai de encontro à mudança de concepção que temos, né? Porque esse dado eu vejo muita coisa também. Tem muita gente hoje, tem muitos jovens ganhando dinheiro muito cedo na internet, né? E os dados hoje, eles oferem uma maneira diferente hoje de trazer esse dado. Muitos desses jovens não estão trabalhando, por quê? Porque realmente não trabalham. Mas muitos desses que estão inseridos nessa conta aí, são jovens que já ganham muito dinheiro hoje. Mas eles não iam Entendeu? puxar pelo CNPJ deles? Porque para ganhar muito dinheiro o cara teria que... Aí fala que não está ganhando dinheiro, ele fala que não trabalha Que não trabalha e nem estuda. e nem estuda. Pois é, mas pode estar ganhando dinheiro. Tem muitos jovens hoje que não estão inseridos nessa lógica aí, porque, ou seja, da carteira assinada, não está inserido num processo que está inserido lá no estudo, não está cadastrado numa escola, porque a mentalidade hoje mudou. Eu, Everson, por exemplo, Tá. eu não quero influenciar ninguém aqui. Mas não trabalhar é não ganhar o dinheiro, não fazer o dinheiro. Correto. Mas é o seguinte, eu não estou falando que a pesquisa está errada, tá? Longe de mim. Eu só estou trazendo aqui uma mentalidade para nós sabermos analisar os fatos de acordo com o que ele é. Ok. Então, um exemplo hoje. O Igor, você está inserido em alguma escola? Uma faculdade. Na faculdade. Sim. Então, você tem um registro que está lá Tô na dentro. faculdade. Você está Isso, dentro de quem está isso. estudando, Aham. certo? Trabalha, Sim, CNPJ é ok. CNPJ. Aham. Ou seja, você está inserido numa empresa. Sim. Você está cadastrado na empresa. Então, você está inserido nos dois. Certo? Agora imagina um jovem que faz o que você faz hoje, que tem muitos, que é um processo, um investidor, que não tem um CNPJ e que não está numa faculdade. Onde é que ele está na cidade aí? Não está. Entende o que eu estou querendo dizer? Entendi. Mas não estou dizendo que a pesquisa está errada, mas vamos lá. O que eu quero dizer? O que eu quero dizer é que isso aí é uma grande verdade, porque muitos jovens não estão interessados. Mas por que não estão interessados, Everson? Porque é o seguinte, o momento hoje, nós criamos tempos fáceis. Sim. E tempos fáceis, quem que criou? Homens fortes. Homens fortes. E homens fortes criou-se essa geração fraca. E geração fraca, Vai trazer o quê? tempos difíceis. Uhum. Entende? Então, se nós não mudarmos essa mentalidade e essa geração, o que acontece? É uma réplica que o meu avô dizia também. Vou trazer outro exemplo dele. Ele fala assim, ó, pai trabalha, filho come, neto morre de fome. Resumindo isso aí. Por quê? Porque exatamente o pai ralou, trabalhou pra caramba. E ele ralou e não educou o filho, porque não tinha tempo. O filho cresceu tendo tudo que tinha. Sabe por quê? Porque eu não tive, então vou dar tudo pro meu Vai dar filho. tudo. Uhum. E o filho recebe tudo de mão beijada, não entende o valor das coisas, porque preço e valor são coisas distintas. Então a pessoa não entende o valor daquilo. Uhum. E o que acontece? O valor é diferente porque ele dá foco no dinheiro. Quando ele dá foco no dinheiro, ele não entende quem ele é. Ele vai querer só dinheiro. O pai morre, quantos por cento dos herdeiros hoje suportam? Menos de 15% hoje dos herdeiros suportam e renovam a herança. Por quê? Porque não foram preparados para suportar aquilo. Então, se eu não sou preparado, o que vai acontecer? Ah, meu amigo, só vai vir um tempo difícil mesmo. Então, é tempos difíceis. Interessante. Mas também você não acha que está relacionado também com o aspecto dos jovens estar muito dentro de casa? Não viver, não sair da casa? Porque assim, é muito fácil, cara. E isso era algo que eu não tive. Olha só que interessante. Eu não sei o porquê, mas eu não tinha a vontade de ficar na casa dos meus pais. Eu queria sair o mais rápido possível, porque eu queria conquistar o que eu estava proposto a fazer, né? Então, assim, com esse dado aqui, você não acha também que tem a questão da superproteção? Porque, cara, é muito bom, por exemplo, você não estudar nem trabalhar, mas tem a casa com a luz que está sendo paga, a internet, você tem um cartão de crédito do pai que passa, não sei o quê. Você não acha também que tá influenciando, não? Igor, vamos comparar com a natureza de novo? Isso aí? Então, vamos lá. Isso é tudo mentalidade, Tá. né? Hoje, quando um pássaro bota os ovos, ele cuida do pássaro, choca o ovo, o passarinho nasce, ela dá comida na boca, beleza, cresceu as penas, o que ela faz? Joga e vai voar, certo? Tem uma espécie de ave que faz isso no meio de um penhasco. Essa é a águia. Uhum. Então, por que ela faz isso? Para você aprender, certo? E tem muitos pais que fazem assim. Preparam os filhos para isso, preparam os filhos para o mundo.
Só que é a grande minoria. E a grande maioria está inserida no que você disse. O que eles fazem? Bota debaixo da asa, entendeu? Segura, super proteção. Por quê? Porque eles não tiveram. Como os pais foram rígidos, entendeu? E não foram amorosos, fizeram o melhor que podiam naquela época. Mas os filhos carregam crenças, carregam dores, carregam perdão que não foram feitos, entendeu? E isso arrebenta com a pessoa, por quê? Porque ela vai transferir aquela dor que ela teve e não quer que o filho tenha, mas ela não sabe fazer, porque ela não tem instrução para aquilo. E ela acha que proteger o filho vai resolver o problema. Entendeu? Isso não é amor, parceiro. Se isso fosse amor, a natureza não desenvolvia naturalmente, porque a natureza bota para crescer. E por que a natureza não para? Porque ela cresce naturalmente. Ela não para de desenvolver, ela faz o que tem que fazer. Então, a mentalidade dos países desenvolvidos, o filho tem que sair de casa, parceiro. Se não me engano, nos Estados Unidos é com 18, né? Tem que sair de casa. Ele sai de casa, não interessa. Por quê? Você já foi criado aqui, já fez o que tinha que fazer, agora você segue sua vida. Entende? Por quê? Porque o papel de cada um é seguir sua vida mesmo. Nós temos que entender que nós somos e seguir nossa vida. Agora, quem é mais forte? O filho, que é crescido dentro de uma mentalidade forte, que ele tem que desenvolver, entender quem ele é, ou o filho que fica debaixo da asa? Ah, meu amigo, não tem nem comparação isso daí. Porque o primeiro é de fato, né? Pronto. E isso daí, cara, eu também, assim, eu busco entender mais sobre isso. Porque os meus pais eram super protetores, entendeu? Eles não queriam que eu saísse de casa. Mas eu queria sair de casa, entendeu? Porque eu queria conquistar o que eu estava proposto a fazer. Mas é uma busca constante. Uma hora eu vou achar a resposta disso daí. Você tem tios? Então, tios. Tios. Como que esses tios... Qual que é a sua relação com esses tios? Boa. Qual o exemplo que você tem de quem saiu de casa e teve sucesso? Ah, meus tios mais bem-sucedidos. Pronto. Então você tem uma relação. Influência direta. Não tem como a pessoa ter algo sem ter uma influência direta, uma relação. Você pode observar, vai lá na raiz, é todo. Você pode pegar. E o ser humano é padrão. E por que, voltando no exemplo de Salomão, a gente percebe que todo mundo que faz a coisa é igual? Porque nós somos padrões. E quando você entende de comportamento humano, quando você entende de sentimento, quando você entende de linguagem de amor, é tudo igual. Fala, mas o ser humano é cada um diferente. Todo mundo é diferente, porque Deus, na sua infinita sabedoria, nos faz diferente. E a ciência mostra isso. Porque você pode pegar... Por que hoje, né, a leitura facial ela é reconhecida e não tem como misturar? Porque cada um tem um. Sim. A pessoa sai gêmeo e é diferente do outro. Por quê? Porque faz. Agora, a criação. Por que só o ser humano é completamente diferente? Por quê? Porque nós somos imagem e semelhança dele, do Criador. Então, é a essência de onde nós viemos. É a essência de onde o ser humano é. Então, não adianta. Nós temos uma essência e nós temos comparações. E você teve a feliz, né? Sim. A feliz história de ter essa comparação positiva, de buscar. Só que tem gente que não tem. E quando a comparação é negativa, as pessoas vão para onde? Vão para o tráfico, vão para o crime, vão para a mediocridade. Por quê? Porque imagina, você nasce num ambiente muito, muito ruim financeiramente e as pessoas massa são um cara que tem um carrão, é um cara que tem uma arma, é um cara que tem o cara, o dono do tráfico ali. O que vai acontecer? Ele como referência. Ele é a sua referência. Exato. Então você vai querer ser igual ele. Esse é o lance também. Cara, muito, muito legal essa troca de ideia, né? Porque tudo volta para a questão da identidade. Tudo volta para a identidade. Não tem jeito. Por isso que, assim... porque hoje, é a origem. Exatamente. E hoje eu vejo que há uma busca para as pessoas não encontrar sua própria identidade. Sim. Cara, e isso é muito forte. É forte de tal forma que tá te influenciando o tempo todo. A música que você ouve, as pessoas que você segue, as pessoas que você está na sua rotina. Nós não fomos feitos para isso, Igor. A nossa natureza foi feita para quê? Nós somos criados no Jardim do Éden. No Jardim do Éden, quando Deus criou, nós não fomos feitos para fazer nada. Nós fomos feitos para curtir. Só. Entendeu? Porque já estava tudo pronto. Quando, na ação do pecado, nós fomos tirados do paraíso, nós tínhamos que, o quê? Biblicamente falando, buscar do nosso próprio suor o nosso sustento. Agora tem que trabalhar. Só que o nosso corpo físico divide em corpo e alma e espírito, já é um outro processo, mas só para a gente entender isso aí, contextualizar, o nosso corpo ele é resistente a qualquer mudança, porque a gente não quer.
Exato. O espírito está ligado o quê? Em Deus. A nossa alma é o meio de transporte. Se nós estamos aqui e a gente não consegue entender isso, nós vamos ficar em eterno conflito. Porque tem algo dentro do seu corpo que precisa entender que existe um comando. E quando você levanta, você tem que ativar ele. E a sua alma tem que trabalhar ela, para o seu espírito funcionar, que é a sua conexão com o Pai lá de cima. Sim. Então tem gente que está andando igual zumbi. Por quê? Porque tem gente que nem sabe que tem alma e tem espírito. Tem gente que não entende essas comunicações. Tem gente que não entende essas diferenças. E aí anda o quê? Anda como se fosse um zumbi mesmo. Exatamente. The Walking Dead. Porque se nós somos... vamos botar aqui, somos trinos, né? Que é como Deus criou tudo trino. É corpo, alma, espírito, Pai, Filho, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito. Então, enfim, tudo tem uma lógica. Uhum. E se a gente não buscar essa lógica e não buscar compreender, nós vamos viver nesse passo a passo do dia. E as pessoas não querem porque elas têm essa resistência. Então, voltando na origem, exatamente por isso. Como nós somos feitos assim, nós temos que todos os dias nos restartarmos, nós temos que nos religar, nós temos que começar o nosso dia de forma que temos que fazer. Porque se nós não partirmos para esse ponto, nós vamos viver o dia. E eu tenho certeza, quem está ouvindo é o seguinte, se não faz do seu dia o melhor e não chega no seu dia e se propôs a fazer algo bom, com propósito, com coerência, chega no final do dia e fala assim, cara, fiz nada. Dorme, acorda, passa o dia de novo. No dia, dorme, não fez nada. Dorme, acorda o dia, passa a semana, passa o mês. Por isso que tem gente que fala assim, cara, passou um ano tão rápido, né? Não fiz nada. Por quê? Não tinha propósito, não tinha meta, não tinha objetivo. O ano vai continuar passando rápido. Eu vejo pessoas falando, eu tô com a minha filha, Sim. ontem mesmo, passeando com ela. Cresceu rápido, foi? Não, aproveita. Aproveita que passa rápido. Eu falo assim, meu irmão, eu aproveito todos os dias. E a fala dessa pessoa que fala assim, está intrínseca nela, sabe por quê? Quando ela fala assim? Porque ele fala mais dela do que da outra pessoa. Exatamente, sabe por quê? Porque ela não aproveitou o filho dela. Uhum. Quando a pessoa chega e fala para mim, eu percebo nitidamente que ela não teve o tempo de qualidade que eu tenho com a minha filha hoje, e ela fala assim, aproveita, viu? Passa rápido, porque ela não viu passar, porque ela não aproveitou. Totalmente. Sim. Everson, a gente está caminhando aqui para a reta final do nosso podcast, tá? O bate-papo foi sensacional. Eu queria que a gente pegasse esse momento final e trabalhasse o aspecto prático. O que você pode deixar de aspecto prático? 3 dicas, tá? Para as pessoas que estão nos ouvindo, para melhorar, evoluir essa questão da identidade financeira. Igor, eu falo o seguinte, primeira coisa que nós falamos, procurar entender quem ela é, né? Segunda coisa... Mas pra prática, assim, o que ela precisa fazer assim hoje, na hora que você tá ouvindo, o que ela... Não, é isso que ela tem que fazer, depois isso e isso. Fez, repete. É porque é o seguinte, Vamos se eu lá. falar uma coisa prática, eu vou falar do que eu fiz. E aí talvez não serve para todo mundo. Então, o algo prático seria o seguinte, primeiro, eu quero mudar. Ok. Busca pessoas que já mudaram, pessoas Então- que entendem. Primeiro, segue você. Tá. É um ponto. Segue o Igor. Qual que é a dica do Igor? O que eu preciso? Então, algo prático é entender o que ela precisa. Então, vamos no exemplo inicial. Né? Conscientização, então. Sem dúvida. Beleza. Por quê? Porque se ela está em dívida, o que ela tem que buscar? Primeiro passo, buscar quem pode ajudar ela. Ok. Né? Uhum. Se ela não está em dívida, o que ela tem que fazer? Buscar quem pode orientar o dinheiro dela. Ok. Se ela tem um dinheiro mais elevado, ela tem que buscar quem pode pegar o dinheiro dela e colocar de forma mais prática. Ok. Né? Então, metodologias, né? Consciência, método e ação. Se for 3 dicas, eu daria 3 dicas básicas, simples assim. Mas beleza, como é que eu adquiro consciência? Buscando quem sabe te orientar. Né? Como é que eu busco metodologia? Pegando os métodos e estudando para que eu bote em prática. E como que eu boto em prática? Colocando em ação, tirando a bunda da cadeira. Porque ninguém quer colocar. Eu posso pegar aqui para você... Isso mesmo, ninguém quer colocar, mas todo mundo quer. Mas entre querer e fazer tem uma ponte de 1000 quilômetros. Mas eu querer o seu resultado, Viga, é muito lindo. Agora, eu querer passar os 3 anos me dedicando, estudando quanto você estudou, eu não quero. Entende? Então, ou seja, eu não vou dar... Essas 3 dicas já foram, mas eu vou dar uma única. Tira a bunda da cadeira. Tira a bunda da cadeira. Entendeu? Entre em ação. Tira o corpo. Bote em movimento. Quer errar? Erre rápido. Conserta. Melhore e faça.
As pessoas hoje que estão com problemas financeiros, emocionais, em qualquer área da sua vida, não interessa, eu vou colocar todos aqui, não vou passar aqui o dia todo falando, Tá. todas elas estão com problemas porque não tira a bunda da cadeira. E eu vou dar um exemplo clássico. Nós temos envolvimento e a gente trabalha muito forte com casais, famílias. A gente quer resgatar famílias. Eu e minha esposa, a gente trabalha muito com casais e contos de casais, família. Beleza. Esses dias um amigo meu me perguntou, Everson, o que eu tenho que fazer? Eu falei assim, tirar a bunda da cadeira. Então é o seguinte, quando a pessoa quer dar exemplo, eu falo assim, você já fez aquele treinamento que eu falei para você fazer? Não. Você leu aquele livro que eu te pedi para você fazer? Não. Você fez aquilo que eu te fazer? Ele falou, não. Eu falei assim, então eu não tenho nada para te falar, meu irmão. Porque não dá para ajudar quem não quer ser ajudado. Não dá. Então o conselho é o seguinte, quer melhorar na área financeira? Busca pessoa da área financeira. Quer na área emocional? Pessoa da área emocional. Na área familiar, no conjugal, no espiritual? Busque pessoas que estão naquela área para poder te orientar. Agora a internet hoje está rica, né, Igor? Por exemplo, tem gente assistindo que eu pago quanto? Você pagou quanto para assistir esse podcast aqui, compadre? Quanto? Entende? Tirou o seu tempo, mas o seu tempo use. Se teve algo aqui que te serviu, aproveite. Aplique e bote em ação. Agora, o principal ponto, não tenha medo de errar. Porque você nunca perde. Ou você ganha, ou você aprende. Aprendeu? Corrija, melhora, faça melhor. Aprendeu, corrija, faça melhor. Aprendeu, corrija, faça melhor. E não tem erro, não. E daqui a pouco vai encontrar com o Igor lá, vocês se investindo e os caras de sucesso. É isso aí. Então, seguinte, resumiu todas as dicas em uma. Tira a bunda da cadeira. Exatamente. Eu tava contando as palavras aqui, 5 palavras, tira a bunda da cadeira. Excelente. Everson, onde que as pessoas te encontram após finalizarmos esse podcast? Pode alcançar 100 pessoas, 1000 pessoas, 1 milhão de pessoas? Não sei como que vai chover para você, mas como que as pessoas te encontram? Hoje, Igor, a minha rede social, né, é Everson Lagares. Tanto no Face quanto no Instagram. Até ontem eu não tinha rede social, você sabe bem que eu era um cara resistente a redes sociais, mas hoje me encontra lá no @Everson Lagares. Excelente, excelente. Pessoal, você que gostou, curte isso daqui, compartilha com uma pessoa que quer mudar, quer tirar a bunda da cadeira, tá? A gente não colocou isso porque foi muito fluida essa conversa, o tempo passou aqui que a gente nem viu mesmo, e a questão é: compartilha essa live, esse vídeo que você está vendo com mais pessoas, para que mais pessoas possam aprender essa mensagem e executar, tá bom? Então eu te espero na próxima temporada. Tira a bunda da cadeira. Valeu, Everson. Obrigado. Obrigado, Igor. Satisfação. Satisfação. Valeu. Valeu. Fechou?